O nosso luto tem tudo a ver com a solução desse fenômeno caótico aí climático. Por quê? O nosso luto é uma emoção complexa, ou seja, ele toca em lugares que às vezes a gente nem conhecia, né? É uma sensação muito complexa mesmo, é uma sensação que dá um desconforto muito grande no nosso corpo. A gente quer racionalizar, a gente quer entender, a gente quer, enfim, metrificar, a gente quer alguma forma que ele consiga dar vazão, porque ele incomoda demais. Justamente por isso, ele é complexo, toca em várias feridas, por quê? Vamos supor que o luto é o luto de um término de relacionamento amoroso. A partir desse momento, você vai começar a se ver solteira, você vai começar a se ver sozinha, você vai começar a se ver querendo paquerar outras pessoas. Então, começa a criar outras necessidades de atenção que antes não existiam. Então, o luto, ele traz essa complexidade de fatores. A gente começa a analisar muita coisa que a gente não analisava, sentindo o luto também. E aí, falando nisso, é a relação com esse fenômeno das enchentes. Porque é complicado falar isso agora, mas é assim, é complexo, né? Aliás, não é complicado falar, mas é complexo o assunto. Porque tá num momento muito sensível, emocional, de muita dor, de muito desespero. Tá desesperador encontrar uma saída, encontrar um fôlego, encontrar um lugar de conforto no corpo. Tá desesperador, o coração dói muito, 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 muito. Então é difícil a gente conseguir enxergar o que vem depois. Mas o que vem depois, na situação que a gente está vivendo, é uma situação extremamente alarmante. É uma situação extremamente. É um rombo que está acontecendo na história econômica do Brasil, tá? Porque. E eu nem sou economista. Eu sou engenheira química, não atuo na área, mas o meu conhecimento, enquanto eu estava me aprimorando nesse contexto, foi da sustentabilidade, do desenvolvimento regenerativo, estudos de planejamento urbano e rural de forma holística. Então, eu fiz um curso que tem esse nome, com Eurico Viana, e fiz um curso de permacultura também, fiz um curso do Gaia Education, fiz o curso de Introdução ao Desenvolvimento Regenerativo com a Ju e o Felipe do Desenvolvimento Regenerativo, fiz um curso de Economia Circular com a Carla e a Leia do Ideia Circular. Então, a minha mente, ela tem esse entendimento complexo. Eu entendo que não é fácil, tá? A gente absorver esse tipo de conteúdo porque tem muitas nuances, né? Afinal, isso é complexo. Então, quando a gente olha para as enchentes e a gente tá nesse movimento emocional extremamente sensível, é difícil a gente trabalhar esse olhar, né? Para tudo que o sistema pede e exige. E quando a gente fala de sistema, a gente está falando do nosso ambiente de controle. E aqui a gente tem um ambiente de controle que a gente vive, né? O primeiro que somos nós mesmos. Então a gente tem controle sobre nós, que é com hábitos, com nova mentalidade, com novos comportamentos. Isso tudo molda o nosso sistema nervoso a ponto da gente conseguir ter melhores resultados na nossa vida. Então, se a gente quer ter sucesso financeiro, é importante que a gente planeje, a gente treine a nossa mentalidade para que a gente consiga merecer essa realidade de vida abundante, com muito dinheiro, que a gente consiga lidar com isso, porque tem muitas pessoas que começam a ter muito dinheiro e o dinheiro passa pelas mãos, não consegue ficar por falta dessa mentalidade, desse cultivo, né? Então, quando a gente fala dessa situação, né, de análise comportamental, que é o que molda o nosso sistema hoje, falando na massa,
né? É importante que a gente olhe para o nosso comportamento individual. Mas quando a gente fala do ambiente de controle que nós vivemos, é o planeta Terra, né? O planeta Terra, ele tem um funcionamento, assim como nós mulheres, né? Que temos ali uma complexidade de fatores, o planeta Terra também tem. Que é o sistema hídrico, né? O planeta Terra antes ele era água, então ele passou por um aquecimento, né? Ele foi vivendo essa mudança de biosfera, né? E hoje a gente está interferindo nessa biosfera de uma forma extremamente agressiva, violenta. E assim como a gente interfere também no nosso ambiente de controle social, né? Que são as relações. Então, inclusive lá em abrigos tem mulheres que estão sendo estupradas. Tem mulheres que estão recebendo essa interferência violenta, controladora, do sistema social que a gente vive, né? Então, o sistema capitalista, ele também tem a sua interferência. E isso vai acontecer a partir do momento que as necessidades básicas dessas pessoas afetadas forem atendidas, que são moradia, alimentação, enfim, uma vida digna, né? E, secundariamente, a partir do sistema que a gente vive, a gente vai ter essa consequência, que não é fácil de lidar e é o que faz com que a gente queira que a nossa vida pare quando a gente vive um luto, quando a gente vive uma mudança de fase, quando a gente vive um encerramento de ciclo. A gente entra numa sensibilidade que as nossas necessidades básicas parecem estar desatendidas e elas realmente estão, porque a gente não está se sentindo seguro. Então, segurança é uma necessidade básica e a gente tem total interferência para que isso aconteça. E falando das enchentes, a gente pode interferir a partir desses sistemas que a gente criou. Econômico, político, social, inclusive o religioso também, espiritual. Para quem acredita aí, a gente tem esse poder, né? Então, nós temos muito poder mesmo. E vale a reflexão de que poder você tem exercitado. Se você tem questionado e colocado em prática os seus direitos, os seus deveres enquanto cidadão, se você tem colocado em prática os seus valores, virtudes, éticas, morais, enquanto ser humano, se você tem respeitado as suas emoções, a sua natureza, os seus pensamentos, enquanto energia mutável, enquanto vida que você é, que muda, que transforma, que se desenvolve, que cresce, que morre. Natureza, né, que somos. Se você tem respeitado as suas nuances, então essa é a correlação entre o luto e as enchentes que a gente pode fazer. Eu entendo que é difícil essa compreensão, então se você ficou até aqui é porque a gente tá conseguindo falar a mesma língua. E se você não entendeu alguma coisa, queria que eu ampliasse um pouco mais o conteúdo, comenta aqui, eu vou adorar saber disso. Eu confesso que eu tô me sentindo um pouco estranha em estar passando esse tipo de conhecimento aqui, porque não é o meu foco, mas quem sabe pode virar, porque é algo que eu gosto de falar, é uma habilidade que eu tenho, enfim, de repente veio aí uma nova forma de eu me posicionar também, mostrando esse meu lado que nem muitas pessoas aqui da minha rede conheciam. Então é isto, meu povo, uma complexidade de fatores interferindo aí na nossa vida nesses dias, e não vai ser fácil, tá? Então é bem importante a gente contar com os nossos ambientes de segurança, porque tá exigindo bastante. Um beijo. Obrigada para quem ficou até aqui. Quero muito ler os comentários de vocês, as reflexões, onde mais eu acabei pegando aí, que vocês até anotaram como um insight. Um beijo.